Olá, seja bem-vindo ao SindexCast. Este daqui é o podcast oficial do Sindicato de Comércio, Exportação e Importação do Estado do Espírito Santo. Eu sei que demorou, mas aconteceu, e nós vamos ter aqui conosco pessoas altamente gabaritadas. Nós vamos ter aqui assuntos pertinentes para o comércio exterior, para o empresário, para os atores do comércio exterior aqui no Espírito Santo. Nós vamos trazer pessoas e assuntos e temas totalmente relevantes para debatermos, conversarmos, e vocês vão sentir isso no ar. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Samir Furtado Nemer, ele que é sócio fundador do escritório Furtado Nemer Advogados. Eu acho que todos nós que somos do comércio exterior nós conhecemos você e o seu escritório. Mas antes de você falar, eu gostaria de te apresentar, e eu preciso ler aqui, porque assim, quando a gente tem convidado muito importante assim, gabaritado, eu preciso ler. Olha, o nosso convidado, Dr. Samir Furtado Nemer, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória, a FDV. Ele é mestre em Direito Tributário pela Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas também, mas essa é do Rio, a outra é de São Paulo. Possui um curso de extensão universitária em competências estratégicas para alta direção pela Fundação Dom Cabral, em fusões e aquisições pelo New York Institute of Finance e em contratos pela Harvard Law School. Dr. Samir, por favor, se apresente para a gente, comente. Hoje nós temos uns assuntos bem legais de Recomex, temos assuntos também de reforma tributária, que é o que todo mundo precisa saber, mas fique à vontade, por favor. Antes de qualquer coisa, Bruno, dizer que importante é esse programa, esse podcast. Então, estou muito honrado, muito feliz de estar participando. Muito obrigado. Para mim, vai ser um período aqui de grande prazer e satisfação de poder bater papo com você sobre comércio internacional no Espírito Santo, sobre o direito tributário, direito aduaneiro, logística, área portuária, enfim, estamos aí à disposição e obrigado novamente pelo privilégio de estar aqui com você. O privilégio é nosso, né? Poder te entrevistar aqui, poder ter você, porque assim, são assuntos que interessam muito ao comércio exterior. Primeiro, deixa eu falar então do seu escritório, né? A sua atuação no direito empresarial e tributário, ela é muito reconhecida aqui no estado do Espírito Santo, né? Você tem umas soluções, eu posso assim falar com propriedade, elas são inovadoras e nós precisamos muito de pessoas assim, como você, tá, Samir? Eh, como o seu escritório ele tem contribuído para o desenvolvimento e principalmente para a segurança jurídica, porque quando falamos de comércio exterior, a gente fala de uma ampla legislação que muda a todo instante e que ela é insegura. Você pode dizer para a gente como você vem contribuindo ao longo dos anos com isso? Claro, obrigado pelas palavras, Bruno. Realmente, assim, quem gostaria ou deseja ou já está operando comércio internacional, é importantíssimo ter uma assessoria jurídica para acompanhar toda a operação, acompanhar os processos internos, como você bem colocou, todo o marco regulatório, seja da área aduaneira, da área tributária, da área sanitária, ela muda constantemente, então é fundamental você ter a empresa ter alguém que possa fazer esse acompanhamento, que a gente chama de compliance jurídico, tributário, enfim, aduaneiro, porque já está comprovado, Bruno, que é muito mais barato, menos custoso para a empresa fazer um preventivo jurídico do que depois quando o problema eventualmente já está instalado, que é muito mais complexo, muito mais caro de se resolver. Você ter um contrato bem redigido evita uma série de dores de cabeça futuramente, depois, né, numa eventual disputa, ou uma cláusula que não ficou bem redigida, que ficou dúbia. Então, é fundamental. E hoje o papel do advogado, na minha humilde opinião, ele vai muito mais do que aquela figura
do aquele advogadão tradicional de 30, 50 anos atrás que ficava fechado dentro do seu escritório. Então o advogado hoje ele tem que ser um advisor mesmo da empresa, um conselheiro, entender as nuances da operação do cliente, ele poder opinar, poder ajudar o cliente, ele está super atualizado. A legislação muda a todo instante. Muda a todo instante, ele está atualizado e também está informando o cliente. O advogado, ele é uma figura, ele tem que dar soluções jurídicas. Quando isso não for possível, pelo menos mitigar os danos que eventualmente aquele cliente vai experimentar por uma outra determinada situação. Então, empresas fortes, empresas que funcionam dentro de uma legislação, observando a legislação, os marcos legais, isso ajuda todo o ecossistema do Espírito Santo, né? Porque você vai ter empresas fortes, empresas que não vão ser autuadas, e isso gera mais emprego, gera mais renda. Então, o papel do advogado e de outros profissionais também, dentro desse ecossistema do comércio internacional, é fundamental para que nós possamos ter cada vez mais empresas importantes, com operações relevantes aqui no Espírito Santo. Trazendo para o Estado. E com Exatamente. segurança jurídica. Exatamente. Quantos anos você já tem de comércio exterior nessa área, atuando para as empresas desse segmento? Eu tenho 20 anos de advocacia, nesse segmento, 10 anos de advocacia nessa área do direito internacional, direito aduaneiro, tributário também. Então, antes de fazer uma operação ou de consolidar um contrato, né, uma empresa, um advogado para ser bem redigido, para trazer segurança, porque a gente sabe que às vezes a legislação ela muda no meio do caminho, a carga está no meio do mar, do oceano, e tudo muda, né? Exato. E a lei é muito interpretativa, eu acho. Isso, Isso daí é o que nos traz um pouco de... a nossa lei, assim, em alguns setores, como o setor tributário, aduaneiro, às vezes é muito dúbio, é no limite ali, você comporta às vezes mais de uma interpretação. Então é muito importante o profissional que atua nessa área tá sabendo, por exemplo, qual está sendo a interpretação dada no Poder Judiciário, pela jurisprudência, porque numa eventual disputa vai desaguar no Poder Judiciário e ele vai ser quem vai dar a palavra final, ou numa câmara de arbitragem, enfim, conforme o contrato. Então é importante estar sabendo o que está fazendo e quem, conforme eu falei, quem já está operando ou quem deseja operar, é muito importante estar assessorado por um advogado e por outros profissionais também dessa área, porque você evitar um problema é muito melhor e muito mais barato, evita dor de cabeça do que depois você tentar resolver um problema. Sim. Vamos falar agora de Recomex, né? Nós sabemos aí que você é membro do Recomex e eu queria que você comentasse rapidamente para a gente qual é a sua atuação no Recomex e o que é o Recomex. Você pode ser bem breve para a gente, porque quando falar de Recomex, nós vamos ter que falar de reforma tributária, mas reforma tributária eu quero falar mais no final. É fundamental o Recomex, eu diria. O Recomex é o Conselho Estratégico de Comércio Exterior e Logístico do Espírito Santo. Esse conselho é formado por várias entidades públicas e privadas, multissetoriais, pessoas de várias formações diferentes. É capitaneado e é presidido pelo Cidemar Acosta, vem trabalhando de forma muito brilhante, conduzindo o Recomex. Então, e o trabalho principal do Recomex Isso. é pensar a economia do Espírito Santo pós 2032, que é quando acabam os incentivos fiscais. Com a reforma tributária, Bruno, assim, o Espírito Santo ele tem dois grandes desafios, eu diria. O primeiro é que a reforma muda o local de arrecadação. Hoje, os tributos são arrecadados no local onde são produzidos e os serviços prestados e os produtos produzidos. Com a reforma tributária vai passar a ser onde os produtos e os serviços são consumidos. E o Espírito Santo tem uma característica muito mais de um mercado produtor do que consumidor. Então a tendência é que o Espírito Santo perca, num primeiro momento pelo menos, receitas. E um outro desafio é que nos últimos 30 anos, o Espírito Santo, para poder competir com os gigantes econômicos que nos cercam, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, um pouco da Bahia,
ele foi pelo caminho dos incentivos fiscais, que na minha opinião foi um caminho muito acertado, trouxe muitos investimentos aqui para o Estado é outro de 30 anos atrás, e a reforma tributária, ela prevê que a partir de 2032 os incentivos fiscais vão acabar. Uhum. Então a gente precisa... Todos os estados vão ser iguais? Todos os estados vão ser iguais. Mesma alíquota para todo mundo? Mesma alíquota para todo mundo. Então a gente precisa de traçar um plano, uma estratégia junto com o poder público, junto com o governo do Espírito Santo e com outras instituições aqui do nosso estado, para o estado continuar competitivo. E eu estou muito animado, Bruno. Acho que o Espírito Santo pode se transformar num grande hub logístico. O Espírito Santo ele tem uma característica que nenhum outro estado do Brasil tem. Se você fizer uma circunferência de 1.200 quilômetros em volta do Espírito Santo, a gente está em torno de 70% do PIB nacional, está muito próximo. Dos grandes centros. Exatamente, a gente está a 1 hora de São Paulo de voo, 40 minutos do Rio, 1 hora... Estrategicamente, a localização é muito boa. E a gente assim... E o seu papel, doutor, no Recomex? O que você está fazendo ali no Recomex? Porque você é membro. Sim. O que eu tenho feito junto com os outros conselheiros é discutir outras modelagens, o que a gente pode fazer para manter os investimentos e atrair novos investimentos, o que a gente pode melhorar na infraestrutura logística do nosso estado, que em comparação a outros estados do Brasil já é excelente, mas mesmo assim nós somos Brasil, então a gente ainda tem uma agenda de infraestrutura a ser superada, mas de qualquer forma, Bruno, a gente tem muitas ferrovias aqui e agora em fase até de ampliação, Sim. Muitas rodovias, a gente tem um complexo portuário hoje entre portos e terminais, 12, que é excelente, está vindo mais 3 aí, né? O Parque Log em andamento. Isso. Então a gente precisa de duplicação da 101 para o norte do estado. Exato. Para atender aquele cinturão ali. Então, assim, o seu apoio vai além do jurídico, né? Vai além do jurídico, vai também nessa parte de infraestrutura, pensar a infraestrutura, pensar os regulamentos dessa infraestrutura. Então, é um papel jurídico, mas também um dos GTs que eu faço parte é o GT de infraestrutura, que vai ser fundamental para o nosso desenvolvimento. Isso é muito importante para o nosso estado, estado, né? Todas as vezes que eu estou em algum lugar, que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa, eu sempre lembro que o PIB do Espírito Santo, 57% dele vem do comércio exterior. Então, quando você comenta algo sobre a gente perder receita com a reforma tributária, é algo que nos deixa preocupado, mas a gente sabe que o caminho para a gente ser competitivo com os outros estados é tendo infraestrutura. Porque ambiente de negócio nós temos. Exato, Bruno, você foi num ponto muito importante que às vezes a gente fala aqui dentro do Espírito Santo, parece que é algo já é chover no molhado, mas é um diferencial competitivo enorme em relação aos outros estados, que é o ambiente de negócio muito favorável que a gente tem aqui no Espírito Santo, as instituições funcionando de forma republicana, o Espírito Santo tem nota A do Tesouro Nacional, então um estado extremamente equilibrado. Até ganhou uma a mais esse ano. Então, assim, tem projetos que vão mudar a cara do Brasil em termos de logística, em termos de porto. Tem um porto que está saindo lá em São Mateus, tem o Porto Central em Presidente Kennedy, agora tem um porto da Imetano, que vai ser um porto fantástico, que vai competir diretamente com o Porto de Santos. Eu tenho certeza que vai ser mais relevante. Nós tivemos uma boa notícia hoje, de última hora. Desculpa até Nada, te cortar. imagina. A Login acabou de assinar contrato com a Viports e aqueles 70 mil metros quadrados da Hiper Export agora foi concedido à Login. Olha que maravilha. Então agora nós temos um porto que vai ter 60% a mais de capacidade de armazenagem. É lógico que está muito sucateado, vai ter que fazer umas alterações, mas cara, onde tem investimento, doutor, tem emprego e tem negócio. Isso, e assim, a gente foi o primeiro porto do Brasil a ser concedido, a ser privatizado, que foi o Porto de Vitória, melhorou muito. Verdade, a primeira autoridade portuária. Exatamente, porque assim, na minha avaliação, o poder público ele tem vários segmentos, vários setores importantíssimos que ele tem que cuidar.
que é saúde, educação, saneamento básico, mas tem outros segmentos mais voltados para a área empresarial, que a iniciativa privada tem muito mais competência para tocar, como, por Sem exemplo, essa questão portuária. Então foi um salto muito grande. E, Bruno, aqui no estado, a gente é o primeiro exportador de papaya, a gente é o primeiro exportador de celulose, a BID está trazendo dos 200 café, pimenta, gengibre. ovos, os 230 mil carros que a BID está trazendo, 93 mil entram por aqui. O Verdade. Espírito Santo é o maior importador de aeronaves, né, do Brasil, então está sendo até estudado agora com a reforma do aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, de lá ser um hub só para trazer a importação de aeronaves executivos. Isso Então, seria excelente. nós temos Isso credencia perspectivas muito o estado, né, muito, cara? muito. E aqui, vamos mudar rapidamente aqui para depois voltar à reforma, mas vamos Ó, falar rapidamente aqui sobre radar. Esse é um tema muito legal, pessoal, fica atento aqui, radar e interposição fraudulenta de terceiros na importação. Isso é um assunto legal, né, e eu acredito não, eu tenho certeza absoluta que você é muito gabaritado para falar isso. E no âmbito desse direito, cara, questões como o radar, a interposição fraudulenta e radar depois eu vou falar, assim, eu tenho uma crítica sobre isso, porque eu acho, assim, um absurdo o governo, a Receita, ela limitar as empresas, o quanto ela deve importar ou não, mas tudo bem. Mas, assim, você poderia explicar pra gente, eh, sobre esses conceitos que eu acabei de dizer, radar e a interposição, como as empresas podem se resguardar contra, vamos falar primeiro de radar, né. Se não conseguir uma alteração de limite, existe alguma coisa que podemos fazer? E depois você, sobre essas práticas aí fraudulentas, faz um resumo pra lógico, gente também. lógico. Porque quando tange isso, né, muita importação de o Espírito Santo importa vinho, cosmético, perfume, tudo que a gente possa imaginar. E cara, é valor oscilando, é tecido, é muita coisa assim. E aí a gente fica muito propício a Uhum. certas a certas a certas fiscalizações, né. E aí comenta pra gente sobre o radar e depois sobre Lógico, Bruno. O radar é nada mais é que a autorização que a empresa tem para poder operar no comércio internacional, para ter acesso ao Siscomex, que é o sistema, né, oferecido pelo governo federal, para que você possa operar dentro de parâmetros, que seja acompanhado pela fiscalização e dentro de parâmetros legais. Hoje existe basicamente 3, que é o radar expresso, que é voltado para as empresas públicas de economia mista, empresas SAs cotadas na bolsa de valores. Tem o radar limitado, que aí varia de US$ 50.000 a US$ 150.000 a possibilidade de você importar ali por semestre, e tem o radar ilimitado, que geralmente aí são os grandes conglomerados empresariais que estão dentro dessa faixa, que aí você não tem um limite. E é muito importante, Bruno, dentro do comércio internacional, você ter um ambiente totalmente rígido, totalmente legal, transparente, com recursos que tenham origens lícitas, até para você ter um ambiente de competitividade fair, né, sem ter uma competitividade desleal por parte de ninguém. E isso entra também na questão, das importações, da interposição fraudulenta de terceiro nas importações. Porque independente da modalidade de importação, seja importação direta, por conta e ordem de terceiro ou por encomenda, sempre você tem que identificar quem é o real importador. ok. E quando você não identifica quem é o real importador, você usa algum subterfúgio para mascarar quem é o real importador, seja porque aquele recurso dele não tem origem, ele não tem como justificar aquele recurso que ele está usando para trazer esse produto, a empresa é penalizada. E aí é uma das penas mais graves que existe na nossa legislação, que vai desde o perdimento da mercadoria até multa de 100% do valor aduaneiro daquele bem. E 228 existe ainda? isso é muito importante, Bruno, assim, que seja dessa forma, porque na minha avaliação, assim, eu não estou defendendo aqui burocracia, nada disso, mas você ter um ambiente que você separe, aqueles
bons competidores, os players que realmente estão operando de forma séria, do que aqueles que estão operando à margem da lei. Isso ajuda muito, não só o país como um todo, mas o próprio segmento empresarial. Então, e é muito importante as empresas também estarem ligadas, assim, sempre acompanhando esse processo, para mesmo que não haja uma má-fé, eventualmente Entendi. cometer algum erro. A Receita Federal, ela quer saber quem é o real importador. Isso. Venda casada não é permitido. Isso. Eu quero saber assim, se o Bruno que está importando, então eu quero saber se aquele recurso que ele está utilizando tem origem, da onde vem aquela origem. Isso é muito importante para evitar simulação e fraude no comércio Entendi. internacional. E doutor, olha só, eu tenho muitos clientes e vira e mexe a gente tem um cliente que ele não consegue, ele tá limitado a US$ 50.000 e aí ele: "Bruno, tô precisando embarcar", e fala: "Ó, tem que fazer uma revisão de estimativa, porque você pode comentar por que limita a 50.000, o que que ele faz para subir para 150, o que que ele pode ser ilimitado, é o quê? É recurso?" Você pode. Sim, a Receita Federal ela faz várias análises, né. O histórico da empresa, o histórico não só na área do comércio internacional, mas o histórico de atuação, Ah, o entendi. histórico financeiro da Uhum. empresa, se os resultados da empresa realmente estão adequados em termos financeiros àquele limite que ela está pedindo. Porque eventualmente, Bruno, uma operação mal sucedida de comércio internacional, você depõe contra a imagem do país de todo o setor fora do Brasil. Então, há que se ter um cuidado especial nessa área, porque eventualmente, uma vez, usar uma palavra bem popular, uma vez que você queima o Brasil e as empresas em determinado mercado, para você reconquistar é muito difícil. Então você respondeu o que eu tinha falar: "Poxa, eu acho um absurdo o governo limitar", mas é preciso, né. É preciso, é preciso. Entendi, Talvez assim, entendi. nada é perfeito, Não, obviamente sim, sempre vai claro. ter um ou outro ponto que pode ser melhorado, pode ser ajustado, mas o grande sentido da norma é isso, você não perder mercado, você conseguir operar num mercado sem ter competitividade desleal e você ter nossas empresas, os nossos produtos sempre competitivos, Entendi. num mercado cada vez mais globalizado. E doutor, assim, eu não posso deixar de comentar, cara, que em termos de sistema, de fiscalização, de controle, a alfândega do Brasil, eles são bons. São bons. O Siscomex é um sistema muito completo, assim. É. E agora com o novo processo de importação vai ser mais E ainda. cada vez, né, mais online, agora com inteligência artificial, Exato. em todos os setores, né, inclusive Catálogo de produtos. e essa tendência é cada vez melhorar e deixar os processos mais otimizados e mais rápidos e ágeis. E eu deixei a reforma tributária por último, para a gente falar. O que que acontece, né, isso está aprovado, a reforma tributária foi Foi aprovada, aprovada. eu acredito que não há retorno. A gente sabe que a política pode tudo, mas eu acredito sinceramente que não há retorno. E aí eu queria, assim, que você de uma forma bem simplista e autoexplicativa para nossa audiência, você já comentou sobre o Espírito Santo precisa ser um hub, precisa ter infraestrutura e etc, etc. Hoje nós temos Fundap, nós temos Compete, nós temos Invest, e isso aí é uns atrativos para trazer empresas para o estado do Espírito Santo. Quais são os desafios e o que muda na realidade? Você pode dizer para Lógico. gente? O que muda, assim, para o Espírito Santo eu vejo um ponto positivo, já que a gente tem muita vocação para o comércio internacional, é que os regimes aduaneiros, de forma geral, foram mantidos pela reforma tributária. Mas agora acaba de forma geral os incentivos fiscais, né, pelo menos Todos esses que eu falei acabam. acabam. Alguns tributos vão poder ainda ter incentivo, como por exemplo o IPTU, que é, né, o IPVA, e eu acho que os estados, a partir dessa nova configuração de competição para trazer novos investimentos, talvez vão focar incentivos nessa área também. Então, por exemplo, você tem um incentivo de IPTU num parque industrial, num parque logístico, né, para ter você não pagar um IPTU durante X anos,
ou você tem um IPVA reduzido, até isento, para trazer grandes transportadoras para cá, para o Espírito Santo. Então isso, na minha visão, vão ser estratégias que os estados vão ter que pensar. De forma geral, vai acabar os incentivos e por isso a grande preocupação do Espírito Alíquota Santo. única de ICMS para todos os. Isso, exatamente, Na Aí verdade, ele vai ser recolhido o quê? Entrou pelo Espírito Santo, vai ser recolhido no destino. Para onde for o produto, vai ser recolhido. Vai ter uma variação, os estados, Bruno, vão poder ter autonomia para livremente estabelecer a sua alíquota. Mas assim, não vai ser como é hoje. Se tiver uma variação, vai ser muito pequena, de 1 ponto percentual, 2. Então, vão ser, na minha avaliação, vai ser muito uniforme. E o que vai fazer a diferença, na minha avaliação, é o ambiente de negócio, é onde você se sinta seguro para você estar fazendo o seu investimento, que vai ter retorno, que você não vai ter uma ação destemperada de um fiscal, enfim, de alguém intempestiva para ir lá, né, achacar a empresa. Graças a Deus, no Espírito Santo a gente não tem esse cenário. Você tem um ambiente, uma logística que facilite, que reduza seus custos. Então, esses, na minha avaliação, vão ser novos handicaps que os estados vão ter que apostar. Você ter as contas em dia vai ser já mas vai ser ainda mais um grande diferencial. Então, porque à medida que você acaba com os incentivos, pelo menos na forma como a gente conhece hoje, outros atrativos os estados vão ter que oferecer. E eu acho que a gente tem também uma oportunidade fantástica, é importante falar isso, que aqui a gente tem o Bandes, que é vamos dizer, para quem não conhece, é um mini BNDES estadual. Uhum. Então, o Bandes pode ser um ator muito mais relevante, ele já é relevante, mas muito mais Mais para ainda. trazer empresas, fornecer financiamento subsidiado, com carência, com juros menores. Então, na minha opinião, o Bandes tende a ter um papel fundamental nesse novo cenário, e os municípios também, com a questão do IPTU, podendo fazer dando incentivo fiscal Entendi. através do IPTU. Porque, na verdade, num cenário agora muito mais competitivo entre os estados, 1 percentual, 2 percentual de redução ali de custo vai fazer uma baita de uma diferença. Entendi. Entendido. A nossa preocupação, mas assim, o que me conforta, eu sou do comércio exterior, a minha vida foi dedicada ao comércio exterior, há 21 anos atuando no comércio exterior, eu sou despachante aduaneiro, e eu fico muito feliz com o Sindiex, com as iniciativas, de ter pessoas como você, de ter empresas como a sua, escritório de advocacia voltado para o comércio internacional. Porque a gente vê que o Estado está se movimentando para a gente não ter um problema maior em 2032, porque assim, o que vai fazer a diferença vai ser a infraestrutura, vai ser um ambiente de negócio, a E gente tem muita e coisa a Bruno, melhorar, assim, só não para não deixar passar batida essa sua fala, que eu acho muito importante, o Sindiex está fazendo esse trabalho do Recomex, capitaneado pelo Sindiex, através do Cidemar Costa, é inovador em termos de Brasil. Nenhum estado ainda está fazendo esse trabalho, tanto é que depois que foi instalado o Recomex, vários estados brasileiros, autoridades, têm procurado, segundo informação, o Sindiex para entender qual o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, eu acho que vai ser fundamental para essa virada de chave do Espírito Santo no pós-reforma tributária. E também, assim, dizer que nós, o Espírito Santo, os capixabas, quem trabalha com comércio internacional, nós somos muito resilientes. Se você pegar a década de 30, teve a crise do café, nós ultrapassamos. Depois veio a crise do Fundap, né? Na década de 90 nós passamos. Depois, em 2000, veio a crise do royalties de petróleo, que quiseram tirar do Espírito Santo, nós ultrapassamos. Então, não tenho dúvida. 2014. 2000, isso, a crise, exatamente, né? Que o comércio era tudo vende-se ou aluga-se, né? Era o maior setor imobiliário, o maior imobiliário era vende-se ou aluga-se. Então, não tenho dúvida que nós vamos superar também esse momento com muito trabalho, como o Recomex tem feito, vários atores também, porque nada cai por gravidade, né? Do céu só cai chuva, mas eu tenho certeza absoluta que com o trabalho que está sendo feito, capitaneado pelo Sindiex, sob a presidência do Cidemar,
a gente vai ter muito sucesso. O Espírito Santo não só vai continuar sendo bastante competitivo, mas talvez até mais do que já é hoje. Muito feliz em ouvir isso, tá? Eu vou ir me despedindo aos poucos. Para te falar a verdade, quando esse assunto de Espírito Santo, de comércio exterior, de futuro, me empolga, mas eu tenho que segurar porque eu tenho tempo, senão a turma ali me cobra, né? Nós temos tempo aqui. Eu queria agradecer demais a você, agradecer o seu tempo principalmente. Eu sei que são muitos compromissos no dia a dia. E eu gostaria também que você desse uma olhadinha para a câmera aí, fizesse os seus agradecimentos finais, a sua última fala aí para a gente ir chegando ao fim, se despedindo. Cara, muito obrigado, tá? Ô Bruno, eu que agradeço, assim, foi um privilégio para mim estar aqui discutindo assuntos tão relevantes num setor fundamental para o desenvolvimento do Espírito Santo. Então, o agradecimento é todo meu. Obrigado, foi um privilégio, foi um prazer. Conte sempre comigo quando precisar para debater o futuro do Espírito Santo e os assuntos ligados ao comércio internacional, direito tributário, direito aduaneiro, enfim, estou sempre à disposição. Obrigado. Eu quero que você que nos acompanhou, que você continue ligado no SindXcast. SindXcast é o podcast oficial do Sindicato de Comércio de Importação e Exportação do Estado do Espírito Santo. Por gentileza, nos sigam, não deixe de nos seguir, e para quem você quiser compartilhar esse conteúdo, mandar esse conteúdo, pode ficar à vontade. Meu nome é Bruno Marques e em breve estaremos para a próxima. E dessa vez foi com o Dr. Samir. Dr. Samir, muito Obrigado. obrigado. Eu que agradeço.